Seja muito bem-vindo ao Todescast, o podcast oficial da franquia Diamante da Todeskine de Juiz de Fora. Um espaço onde grandes ideias, trajetórias inspiradoras e experiências transformadoras encontram para fortalecer o universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Eu sou Rafael Teixeira e junto com meu colega de bancada, Kleber Lourenço, vamos conduzir conversas com profissionais que estão moldando o presente e o futuro do nosso mercado. Fala pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto que nasceu com a missão de entregar conteúdo de valor para você, profissional criativo, empreendedor e entusiasta do setor. A cada episódio vamos receber convidados que são verdadeiras referências, gente que já viveu na prática os desafios e as conquistas desse universo que tanto amamos. E para abrir com estilo o nosso episódio de estreia, recebemos uma convidada que é referência, não só em Juiz de Fora, mas também no cenário nacional e internacional. Roda a vinheta! E hoje começamos com o pé direito. Nossa primeira convidada é uma profissional que representa exatamente o que nós buscamos. Consistência, visão e uma bagagem inspiradora. Ela é arquiteta, tem sólida experiência no mercado brasileiro e internacional, atuando em projetos que mesclam estética, funcionalidade e alma. Seja muito bem-vinda, arquiteta Raquel Fraga. Obrigada, queridos. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz com a iniciativa de vocês. Acho que esse tipo de iniciativa é ótimo para o profissional, para divulgar o nosso trabalho, mostrar um pouquinho o que a gente é e o que a gente faz na cidade e fora da cidade. Para começar, Raquel, queremos ouvir essa trajetória tão singular e inspiradora que você construiu desde as suas origens, sua família, os primeiros passos na arquitetura. Conta pra gente o que motivou uma profissional do seu calibre a buscar conquistas e experiências fora do Brasil, elevando ainda mais o padrão de projeto que você tem, buscando esse conhecimento externo e agregando ao seu desenvolver. Inovando o nosso mercado, digamos assim. Obrigada. Vamos lá. Eu entrei na primeira turma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Juiz de Fora. Foi a primeira vez que abriu. Já era um sofrimento, porque eu teria que fazer no Rio, porque a gente só tinha no Rio. Abriu Viçosa e Juiz de Fora juntos. Em que ano, Raquel? Foi em 92, meio de 92. Como o vestibular não aconteceu no início do ano, foi no meio do ano. Teve uma procura muito alta. A procura de candidatos por vaga foi a mesma procura que medicina, porque a gente não tinha universidades particulares como a gente tem hoje, então era muito restrito. E principalmente a arquitetura, que era visto como uma faculdade mais de elite, mais diferenciada. Então era muito difícil. Quando eu cheguei para fazer a prova, chegava um monte de ônibus de São Paulo, Curitiba, porque as pessoas tinham que vir e fazer vestibular antigamente. Eu falei, lascou, não vou conseguir passar, porque tem muito concorrente. E, na verdade, deu tudo certo. Entramos nessa primeira turma, brigamos pela faculdade, lutamos pela arquitetura, fomos criados dentro de uma salinha, começamos uma salinha sozinha dentro do ICE, depois fomos para a engenharia. Tivemos o prazer de ter uma palestra do Oscar Niemeyer para 3, 4 turmas, pessoalmente. Ele chamou eu e mais uma amiga, fez uma dedicatória, fez um desenho, entregou pra gente. Eu tenho até hoje esse croquis, a amiga também. Então... Que honra, hein, Raquel? Honra, ainda conversamos com ele. E eu acho assim, aí eu passei pela arquitetura e logo que eu formei, eu fui para a prefeitura. Comecei a mexer com loteamento, análise de loteamento e com tombamento. Durante a faculdade, eu fiz uma bolsa da CNPq de arte, história da arte. Então, eu fiquei muito tempo ligada nessa parte de artes, que eu acho que eu trago até hoje na minha carreira, né? Sempre tem alguma coisa de arte. Arquitetura e arte estão ligados. Muito conectada. E eu gosto muito, assim, de quadro, escultura. Sempre eu tenho alguma coisa, né? Muito característico dos seus projetos até. Sempre, sempre quero ter, sempre quero colocar algum artista. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo, fiz segurança do trabalho também, engenharia de segurança, sou engenheira de segurança também. Trabalhei um tempo com isso e comecei a abrir um escritório e as coisas começaram a dar certo. Eu fazia muito projeto arquitetônico, fazia muitas casas, ganhava muitas premiações na época e
parei de trabalhar durante um tempo, meus filhos estavam muito pequenos, meu marido trabalha com plantão, e resolvi me dedicar à família aí por volta de 10 anos, que foi uma tristeza, que as pessoas me ligavam, me pediam um projeto e eu falava, não estou fazendo. Para quem não sabe, seu marido é policial rodoviário e pela correria cotidiana você optou por, digamos que, deixar a carreira de lado por um período, né, e para focar na criação dos filhos, no acompanhamento da família, e ficou por um período de 10 anos. Fiquei por volta de 10 anos por conta de família e tinha muita preocupação como que eu ia voltar para isso. Mas nesses 10 anos, acabou que um consultório ali, a casa do meu irmão, umas coisas assim, eu fui fazendo uma clínica, mas muito pouco. Aí chegou uma época que eu parei mesmo, as pessoas me ligavam e eu falava, não vou fazer. E aí eu fiquei, quando eu quis voltar para o meu mercado, meus filhos já estavam um pouco maiores, e aí teve uma mostra de arquitetura, eu resolvi pegar um espaço, fazer, enchi de obra de arte esse espaço, peguei muita escultura, quadro, assinado, coloquei um espaço muito pequenininho, e ali aqui em Juiz de Fora, antes de começar, algumas pessoas já ficaram sabendo que eu tinha voltado, clientes antigos, e começaram a me convidar para fazer projetos. Isso foi em que ano, Raquel? Isso foi, eu voltei em 2017. 2017. E deu tudo certo no final, sabe? Maravilha. E é um período curto de tempo, se a gente for comparar, digamos que com o seu nível profissional que você tem hoje, né? Uma pessoa que ficou parada 10 anos, voltou em 2017 e se adequou à nova realidade e foi como um camaleão, digamos assim. Você se adaptou muito rápido e cresceu muito rápido também nesse período, porque tem menos de 10 anos que você voltou a retomar a arquitetura como a sua atividade principal. Na verdade, eu acho que toda mulher tem uma preocupação nessa época de ter filho. Eu estava com 2, um muito pequenininho, de 1 ano e pouco, e outro maior, 3 anos mais velho. E as mulheres têm preocupação de parar e não conseguir voltar. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Deu tudo super certo. As coisas fluíram. Eu acho que a gente vem mais animado, mais tranquilo, mais disposto, né? Mais disposta, né? Porque as mulheres que normalmente param. E foi isso que aconteceu. Eu já comecei logo com uma amostra, mas eu fui uma pessoa que, mesmo no decorrer desses anos, eu sempre fui em Casa Cor, eu sempre ia em mostra, eu sempre viajava, eu sempre ia atrás das informações da arquitetura, eu não parava. Até porque eu acho que quem é arquiteto mesmo não consegue não parar de pensar como é arquiteto. Continua pensando. Eu sempre entrava nos lugares e falava, isso ficou bom, isso tinha que ser assim. Entendeu? A cabeça continuava funcionando sempre como cabeça de arquiteto. E quando eu voltei, foi muito fácil inserir nesse mercado, assim. E esse retorno, Raquel, já foi nessa leitura de escritório, fazendo na opção de trabalhar mais direcionado para o interior. Porque antes da pausa, trabalhava com arquitetônico. Muita casa. E aí, quando eu voltei mais amadurecida e pensei, o que eu vou fazer? Eu tenho que nichar, como o médico faz, né? Eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Eu cheguei à conclusão que se eu fizesse o mesmo do mesmo, eu ia ser mais uma. E aí eu pensei, eu tenho que saber o que eu gosto mais e o que eu tenho mais habilidade. Então eu já voltei em 2017 só fazendo reformas interiores, eu só venho fazendo reformas interiores. Perfeito. Ano passado eu não fiz nem a casa da minha cunhada, que ela me pediu. Eu não faço, eu falo, não tenho jeito, não faço, não tenho, não tem como fazer, mas porque eu cheguei à conclusão que, o que eu queria? Eu queria manter um escritório menor, uma personalidade menor, com menos gente, mas que eu tivesse um contato maior com os meus clientes. Eu não queria terceirizar o detalhamento, eu não queria terceirizar a criação, eu não queria muita gente, né? Eu queria ter o controle das coisas. Eu queria ter o contato com o cliente, ter o prazer de ir em loja, tomar café, comer bolo, conversar, me divertir, ter prazer com a minha profissão. Relacionar com as pessoas, sabe? E também queria, ao mesmo tempo, o prazer da criação, que é o melhor do arquiteto. Maravilha. Então, é lógico que eu tenho estagiário trabalhando comigo, mas meu escritório é muito sucinto, muito pequeno, mas com uma ideia realmente de uma coisa mais personalizada mesmo. Essa humanização, esse contato direto, essa atenção diferenciada que você dá para o cliente, é o que eu vejo que é o que te coloca como uma profissional diferente. Você faz questão de estar junto, de estar acompanhando, de estar entendendo, de estar sentindo literalmente o que o cliente espera, o que ele gostaria que você fizesse, dando essa atenção diferenciada. Então acaba que, além
além do bom trabalho como arquiteta que você faz, essa atenção diferenciada gera um marketing, digamos que boca a boca, muito forte. Eu achei o seguinte, Rafael, quando eu voltei, eu cheguei à conclusão que eu já estava mais velha e que eu ia fazer o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. E eu achava que aquilo, a coisa que mais combinasse comigo, ia ser a melhor entrega, né? Então, isso eu já tinha deduzido isso. E aí foi acontecendo. O que foi acontecendo? Eu fui notando que quanto mais contato eu tinha, mais atenção eu tinha, mais participava, mais eu conseguia a identidade do cliente. Por exemplo, o cliente, eu conseguia fazer uma leitura melhor do que o cliente queria, das vontades, né? Dos desejos dele no projeto. Das expectativas dele. Através dessa afinidade. E aí eu ia tendo esse contato, conseguia fazer uma leitura melhor do cliente. Pra você ter uma noção, eu conseguia, a maioria desses projetos que eu fiz, não teve intervenção, pedido de troca de coisas. E ao mesmo tempo, em cima daquilo, eu também tentava colocar a questão de custo-benefício, que aquilo coubesse, porque o interessante para mim não é executar uma parte, é fazer tudo. Então, eu fazia a leitura, tanto estética quanto a leitura prática da coisa, né? E essa questão de eu trabalhado muito tempo com arquitetônico, ter ido muito em obra, porque eu gosto de ir em obra, eu gosto de ir nas lojas, me ajudou muito a conseguir também projetar as coisas que dessem certo, que dessem para ser feitas, e não coisas absurdas ou coisas que dessem detalhes mínimos e que encarecesse muito o projeto e que talvez não trouxesse tanto, adquirisse tanto para o cliente, entendeu? Perfeito. E então eu consegui, nesse meio tempo, um cliente que procurasse mais a identidade dele e não uma coisa que se usasse. Então, as casas que eu peguei desses clientes, que eu peguei para fazer, são muito diferenciadas uma das outras. Eu vejo que, normalmente, os escritórios grandes gostam de ter um estilo, uma cor, um padrão. E o meu padrão circula muito diferente. Por quê? Porque eu pego o quarto de bebê preto, o laude preto que eu fiz, mas eu pego a casa no Rio, toda em palha, e madeira, e materiais naturais e pedra. Essa mesma cliente que eu fiz no apartamento do Rio, eu pego e faço o laude dela todo preto com dourado, para poder ser um laude de uma casa, parecendo um laude de hotel. Você vê que a própria cliente tem identidades diferentes em ambientes diferentes e locais diferentes. Maravilha. Eu me lembro que em uma das conversas que nós tivemos, você realmente comentou sobre isso, eu achei super interessante. O mesmo cliente com dois perfis diferentes de projeto, né? E uma coisa interessante também para se pontuar é a mescla que você faz de, digamos que, mobiliário que o cliente já tem com o seu projeto atual, esse aproveitamento. Conta pra gente como é que é para você trabalhar dessa forma. Então, o rumo da arquitetura e do trabalho vai tomando meio que sozinho. A gente é arquiteto, a gente não sabe o que os outros fazem, a gente sabe o que a gente faz. E aí a gente começa a escutar de lojistas, fornecedores e clientes. E eu comecei a notar que apareciam coisas. Não, eu chamei você porque eu sei que você vai colocar as minhas características do meu jeito, o meu projeto vai ser único e exclusivo. Então eu comecei a notar que o meu perfil de procura era esse. E que eu dava mais atenção e ao mesmo tempo é meu, sabe? Eu sou uma pessoa que não é muito formal. Eu ia em loja, eu conversava. Era uma experiência para o cliente, para mim e para o lojista. Então que era bom para todo mundo. E aí eu comecei a ganhar fama que eu não sabia que eu tinha, e depois eu comecei a identificar, até com o Kleber falando, o Elinho, outras pessoas, que eu misturo as coisas. Eu acho que misturar é muito difícil, sabe? É muito mais fácil você fazer o comum, o reto, o minimalismo, que é lindo também, que eu faço. Eu faço isso e faço mais, né? Na verdade, eu quero fazer arquitetura, eu não quero ter um padrão. Eu quero fazer a estética melhor que caiba para aquele cliente. Então, eu comecei a notar que eu misturo muito materiais, né? Então, começou a cliente me dar um feedback assim, nossa, você misturou a pedra com a madeira, com a palha, com o sisal e deu certo. Eu fiz há pouco tempo um lavabo, que foi até uma campanha nacional, eu misturei 3 tipos de tecido, no mesmo lavabo 3 tipos de pedras diferentes, coloquei dourado, coloquei tijolinho, coloquei palha e tudo deu certo. Combinou. Porque eu acho que o olhar de quem mistura tem que ser um olhar mais apurado, sabe? É muito mais fácil você fazer o sol bege, ou o sol cinza, ou o sol preto. Quando você mistura cores, texturas, principalmente cor, né? É uma linha tênue entre o que vai ficar bom e vai ficar ruim. Então, você tem que estar muito seguro, tem que estar muito confiante, tem que ter uma experiência e uma carga de viagem, de conhecimentos, de locais muito grande para conseguir fazer isso, sabe? Entendi.
É muito bacana. Linkando com o que você falou inicialmente, né? O período em que você ficou ausente dos palcos da arquitetura, o período de 10 anos em que você se dedicou à família, você sempre teve se atualizando, sempre teve vindo em casa cor. Isso eu acredito, olhando por outra perspectiva, que também contribuiu com o seu crescimento e a sua alavancagem mais rápida no seu retorno. Então, nesse período eu ia em mostra, eu ia em lojas de arquitetura e eu ia em viagens, né? Quando você viaja para outro país, você vê outra arquitetura, você vê outros modelos, você vê outras coisas. E nessas viagens eu ia em restaurantes legais, eu ia em hotéis legais, eu fazia passeios legais. Isso tudo é carga. Onde você entra, a arquitetura você vive, né? Então, onde você entra, onde você vê, na Itália mesmo você chega lá, você tem aqueles hotéis super clássicos, como o Príncipe de Savoia lá, que é aquele hotel super clássico, e você tem hotéis super modernos, e você tem o minimalismo, mas você tem o clássico também. E aí você vai vivendo, vai vendo, vai aprendendo. Eu até brinco, eu tenho umas clientes que eu falo assim, vocês são clientes ótimos para mim, porque o olhar já vem muito apurado, né? Cliente que viajou muito, já conheceu muita coisa, viu muita coisa, me traz uma coisa mais diferenciada, sabe? Me traz, olha, eu tenho esses móveis, essa cliente fez isso, eu tenho esses móveis, eram móveis ótimos, bons, assinados, e ela falava assim, mas o tecido tá ruim, eu tenho cachorro, vamos trocar para casa nova, fazer tudo novo. Eu falei, não, você vai pegar esses seus móveis, a gente vai comprar tecidos exclusivos e vai ser uma peça única, personalizada e pessoal. Todo mundo que chegar na sua casa vai ter uma identidade sua e ninguém nunca vai ter nada igual, né? Muito difícil eu conseguir que alguém faça a mesma coisa. E essa mesma cliente, a casa tem 800 metros quadrados e eu fiz todos os adornos pessoais. A gente não comprou um adorno para casa. Ela já tinha adornos de viagem, de coisa que ela traz, né? De coisa de herança de família. E aí ficou uma coisa bem personalizada e não é uma casa carregada, né? É uma casa bonita, moderna, com o teto todo em madeira natural, o piso todo em travertino, com bancadas grandes no piguês, que também foi uma coisa muito legal que eu fiz nela. Há 3 anos atrás o pessoal usava muito quartzito, usavam pedras muito lisas, né? E eu já vim com a pedra natural, eu já comecei a entrar com pedras, com quartzo, né? Com quartzo natural. E peguei pedras especiais, diferenciadas, que são pedras brasileiras e únicas, né? A chapa que você tem, você não vai ter igual em outro, sim, né? Nunca tem igual. E aí agora eu vejo que esse ano e ano passado as pessoas estão usando muito, isso é coisa de 4 anos atrás. Perfeito. Raquel, sensacional. Compartilha com a gente, como é que foi para você, nesse período, trabalhar projetos no exterior? Você que já fez projetos nos Estados Unidos, Itália... E agora está com um projeto em Portugal. Duas clientes em Portugal. Duas clientes em Portugal. Lisboa e Porto. Lisboa e Porto. Perfeito. Não é para qualquer um pegar projeto fora do Brasil e, digamos que, administrar com maestria tão quanto você faz. Então é um desafio e conta pra gente. Então entreguei o Milão também. Fiz agora um apartamento em Milão. Vamos lá. O que são todos esses projetos? Milão, Miami, Portugal, que eu estou com Lisboa, uma cliente de Lisboa, e outra em Porto Cascais, né? Que ela está com um apartamento em Cascais, uma casa em Porto. E eu estou com uma obra em Angra e fiz agora um apartamento no Rio e estou em São Paulo. Por que eu estou citando esses 2 locais aqui? Todas essas são clientes que eu já fiz 3 ou 4 projetos. Então, não é porque eu estou fazendo fora do país, porque na internet me procuraram, gostaram, ouviram. É uma sensação diferente, assim. Eu que tenho essa coisa de ter o contato, da coisa pessoal, de ter afinidade com o cliente, todas são clientes que são de Juiz de Fora, moram em Juiz de Fora, já fizeram no mínimo 3 ou 4 projetos comigo e agora me convidaram para fazer projetos em outros lugares. Então, quando a cliente pega o apartamento do Rio, me chama, ou contrata um motorista para ir lá, para ver, faz questão da opinião, de ver o adorno, de ver tudo, isso é muito gratificante, como o Angra, como São Paulo. Os projetos fora, eu comecei com Miami, que era um apartamento de família, da minha família. E foi um grande desafio, porque os materiais são colocados diferentes, as cerâmicas são diferentes, até o gosto do americano é diferente. E meu cliente era minha família, meus pais, e eu falava, olha, o construtor lá está dizendo que em vez de a gente botar o revestimento deitado, eles põem em pé. Você quer o gosto de Miami ou você está me chamando porque quer o gosto do Brasil? Então, eu acho que quando o cliente chama para você fazer um projeto fora e é um cliente brasileiro, ele está lá fora, igual essas outras clientes minhas,
Então, ela está lá fora, mas ele não se identifica. Essa agora de Porto me mandou uma mensagem, de Lisboa também, falou, olha, chamei uma arquiteta, começou a fazer, mas não me identifico, porque o gosto europeu é diferente. Eu gosto de muita coisa, disso e daquilo eu gosto da Europa, mas não tem uma personalidade brasileira, não tem um papel de parede, não tem umas almofadas coloridas, não tem um tapete natural, né? Esse é o cliente que você vai lá visitar. Esse eu vou visitar, já vai combinei. Ajudar na escolha dos papéis de parede. Vou tudo. Uma eu combinei, que é a de Lisboa. A gente vai pegar o papel de parede aqui, em Juiz de Fora ela vai estar aqui, que é fácil de levar, são 2 quartos, são poucos rolos. Vai fazer a roupa de cama aqui e vai fazer a cortina aqui e vai levar na mala, né? Porque às vezes pode levar 2 malas de 32, aí você leva. Cada um são 3 pessoas, então é muita mala. E a outra começou a fazer com uma arquiteta. Eu fiz obra aqui para ela, já fiz várias em Juiz de Fora, já fiz fora de Juiz de Fora. E aí ela chamou uma arquiteta, fez, na época a gente trabalhou lá, até quando chegou na parte de planejado eu entrei na cozinha para dar opiniões, para orientar onde fecharia. E agora ela falou, então, eu estou nessa casa lindíssima, com piso de travertino, é linda, é uma casa linda, mas eu não me identifico, eu quero fazer a casa com você, eu quero comprar sofá, eu quero fazer móvel. E ela me ligou e falou, como a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fazendo e aprendendo. Igual eu fiz em Milão, você vai em lojas, vai olhar móvel, vai filmar, vai me mostrar, vai me dar o contato da pessoa. Portugal é até mais fácil por causa da língua, né? Ela vai me passar as medidas e eu vou fazer aqui. E aí a gente escolhe tudo e a gente tem 2 opções. Ou você começa a colocar as coisas, eu vou na hora do adorno e do papel de parede, ou não, eu vou aí, escolho isso tudo com você, você monta e depois eu volto para ver, né? E você imagina como é gratificante de saber que a minha cliente que saiu daqui está lá em Portugal, chamou uma arquiteta e sente a falta. Não, a Raquel já conhece meu jeito, a minha personalidade, ela já me dá um atendimento que eu gosto, eu preciso dela aqui. É muito legal, né? Eu tô linkando tudo isso que você está falando, Raquel, com um livro que eu já li, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você se interessa genuinamente pelo seu cliente, pelo interesse dele, e essa sua atitude, isso é algo até, digamos que do seu perfil, você demonstra muito interesse, abraça a causa e resolve o problema, fez com que você tivesse clientes com várias recompras, né? Como você disse, a 4º projeto que esse cliente está fazendo comigo. E essa ação, né, pessoal que está assistindo aí, relacionamento, você se relacionou muito bem com os clientes, você deu atenção ao extremo, foi muito assertiva, se interessou genuinamente por eles, e foi isso que contribuiu para que você chegasse ao patamar em que você está hoje, com a carreira extremamente promissora, com tanto projeto fora do Brasil, né? E isso é algo assim que eu admiro bastante, né? O interesse do profissional pelo cliente, assim como você tem pelos seus. Então, essas clientes, ano passado eu falei com as meninas do escritório que eu estava feliz que eu tinha 4 clientes que estavam com mais de 7 projetos feitos comigo. Tipo, fiz a minha clínica, fiz com a Raquel, fiz o meu apartamento, fiz com a Raquel, comprei uma casa, fiz com a Raquel, comprei uma casa na Represa, fiz com a Raquel, meus 2 filhos compraram apartamento, fizeram até aqui na loja, fiz com a Raquel e foi indo. E aí vários projetos. Eu estava com 4 clientes assim que estavam fazendo 7, mas não eram projetos. Uma até me falou ano passado o seguinte, falou, olha a casa, desde que você esteve aqui eu não mexi, eu tô te chamando de novo para mexer, olha, eu não chamei ninguém, tá? Eu tô te esperando. Eu achei tão bonito, assim, porque não é só trabalho, né, gente? Fidelização, é consideração. E aí o Elinho me falou aqui, falou para minha cliente esse ano que ele teve com ela, falou, a Raquel veste a camisa do cliente. Deixa eu te falar, se ela tiver que brigar com a gente pelo cliente, ela vai brigar. E brigo mesmo, porque eu acho que se o cliente... eu sou a pessoa de confiança, eu tenho que exercer esse papel. Com certeza. Lógico que eu sou uma pessoa que tem um ótimo relacionamento em quase todas as lojas de Juiz de Fora. Mas eu abro o jogo, eu falo, olha, eu quero que o meu cliente isso, eu estou muito preocupada. O primeiro cliente que eu tive aqui, a loja estava com menos de 1 ano. E eu vim fechar 2 clientes grandes. E eu falei, olha, sua loja é linda, tudo bonito, seu material é top, sua marca é forte, mas eu quero que você me prometa que vai ser a melhor montagem da sua vida. Porque... E ele fez, ele falou, eu vou contratar quem você quiser. Porque eu preciso que o meu cliente passe por essa experiência, por essa situação e se sinta satisfeito. E saiba que a gente vai indicar uma loja que talvez tenha acessórios e características que combine mais com ele.
que a gente está indicando porque aquilo fecha com o perfil. Mas que, na verdade, eu tô do lado dele, eu tô vestindo a camisa dele, eu quero fazer o que ele quer. E se também ele não quiser, ok, vamos fazer e vamos mostrar a diferença. Mas o importante, eu não tenho propaganda, eu não tenho placa, eu não tenho ponto comercial. O que me traz lá no escritório é o boca a boca. Maravilha, né? Excelente. Eu estava brincando com as meninas do papel de parede e falando, meu Deus, eu fui numa palestra de contrato, eu falei, será que... Aí todo mundo falando dos contratos e eu mudo a palestra inteira. Eu falei, será que eu conto que eu não tenho contrato? Que os meus clientes são tão amigos que você não sabia, você não tem? Não, eu vou te falar que semana passada eu assinei um, foi muito. Que normalmente é o cliente que está na quarta, quinta... Gente, eu tive um cliente médico, um casal de médico, que eu fiz o projeto, ela falou, você vai lá na loja, escolhe os móveis e me manda. Eu falei, não, você vai lá. Você vai lá e vai ver o projeto, vai vir no meu escritório e depois vai em 2 lojas. Porque já eram muitos projetos. É amiga, pessoal, mas assim, já eram tantos projetos que ela falou, não, eu confio no seu gosto. Eu tive um ano passado que eu fiz área gourmet, esse o Kleber conhece. Eu fiz área gourmet, eu fiz o quarto deles, eu fiz o banheiro. E aí ele me chamou para fazer o consultório. O primeiro contato que ele fez comigo, ele falou, eu tenho uma área gourmet, já vi vários projetos seus, já adorei, conheço você, eu conheço não sei quem da sua família, então se você não quiser fazer 3D e quiser falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu falei, não, você tem que ver o 3D, você precisa participar. Olha o nível de confiança. Mas aí me assusta um pouco, né? Aí esse mesmo cliente, ano passado, eu fiz a clínica dele. E ele é um homem, um dos poucos homens, tá? Que tem um gosto muito refinado e muito detalhista. Porque normalmente o homem quer saber da área gourmet, quer saber do escritório, não quer saber de muita coisa. Esse não, ele acompanha bem, sabe bem, muito bom gosto, deixa misturar muito. Eu tenho uns 4 homens assim lá, né? Homens que eu falo, maridos de cliente que são bem sofisticados. Aí ele, quando eu fiz o consultório dele, ele falou, olha, eu queria te dar parabéns pela escolha do papel de parede, porque é um papel de parede super diferenciado de couro e verde, e só você para misturar, botar no meu consultório um papel de couro verde num consultório de um homem e ficar maravilhoso. Aí eu me senti, assim, um elogio, porque é um cara que tem um bom gosto, né? E eu falei várias vezes, eu falava, é muito gratificante, né, Raquel? É muito bom, né? Porque aí ele, você repara, eu fiz a área gourmet, eu fiz o quarto, eu fiz o outro quarto, eu fiz o banheiro, fiz uma clínica antes para ele e agora eu estou fazendo um consultório, uma outra clínica, né? Que são vários consultórios. E ele terminar e falar, olha, porque no seu gosto, eu quero só saber da parte técnica, porque no seu gosto eu confio. Eu falei, meu Deus, que bom, porque ele tem muito bom gosto, né? Maravilha. Eu tenho dado muita sorte, eu tenho uns clientes, assim, com gosto muito pessoal e muito bom gosto, e isso ajuda muito, sabe? E aí saem projetos muito diferenciados, porque eu não tenho interesse em fazer tudo igual. Eu não tenho interesse em fazer um estilo só, eu não tenho interesse em fazer uma cor só. Eu tenho interesse em diversificar, que é diferente. Não estou dizendo que o outro está certo, eu estou certo, eu só estou dizendo que é uma personalidade minha. É você, é a Raquel, é o seu perfil. Eu preciso da criação, eu preciso ver o que o cliente quer, eu preciso do desafio. Eu acho que uma das coisas, quando eu escolhi a reforma, eu preciso do desafio, sabe? Eu gosto do desafio, eu gosto de quebrar com a parede, eu gosto de ter surpresas, eu brinco com o cliente assim. Problema a gente vai ter. Só que eu vou aparecer para resolver. Você tá junto? Eu tô junto. Eu sou a primeira a aparecer. Já derrubou parede de apartamento todo? E não vou aparecer assim, não sei quem errou isso, não sei quem errou isso, tá? Não, eu vou aparecer assim, olha, vou falar a verdade. Aconteceu isso, isso deu errado, e vou te falar que tem algumas coisas que o santo é tão forte que o errado dá certo. Aconteceu isso, a solução é essa e vai ficar melhor. Vou te falar que já aconteceram umas 3, 4 vezes. Eu falo, meu Deus, vai ficar melhor do que a gente pensou. E ficou melhor. Entendeu? E aí o fato de você ter o contato muito próximo do cliente, o cliente já fala, ok, apareceu o problema, mas ela está resolvendo. Eu não estou preocupada em saber, lógico que eu quero saber quando o erro é do escritório para que não aconteça mais, mas eu não estou preocupada em saber o erro para fazer uma inquisição ou para falar, o erro não é meu. Não, eu estou preocupada em descobrir para resolver e apresentar a solução para o cliente. E aparecer rápido. O final de tudo é a satisfação do cliente. É a experiência. Eu vejo que você se preocupa muito com a experiência. Não adianta o espaço estar lindo se a experiência foi péssima. E essa proximidade com o cliente também acaba te dando... Me dá mais... possibilidades de solucionar, saber, não, isso aqui vai mais para o estilo do cliente, isso aqui não vai para o estilo do cliente. Tudo começa no início, né? É essa possibilidade de personalização, proximidade, entender a demanda do cliente,
E aí te abre um leque de possibilidades para poder solucionar esses possíveis problemas que acontecem nas obras. Vou te falar que eu não tinha pensado nisso, tá, Kleber? Mas você com uma visão de fora, que lida muito comigo, você é um cara muito sensível, muito observador, mas eu acho que isso, como eu vou criando essa proximidade, eu vou conseguindo entender o mundo dele melhor e também vou entender que quando der o problema, a melhor solução para ele vai ser aquela, que de repente não é para mim, mas para ele vai ser aquela. Porque você conhece o perfil dele. Porque eu já imagino a expectativa dele, né? Então, assim, quando eu começo com um cliente novo lá no escritório, eu até brinco que normalmente os clientes são sempre quase os mesmos clientes. Eu falo, olha, você para mim, que bom que você adorou o projeto, gostou de tudo, mas olha direitinho, que 3D encanta, que a primeira vez é mais difícil para mim fazer essa leitura com o cliente. Normalmente faço 2, 3 reuniões, vou na casa da pessoa, olho o que tem, porque às vezes o que a pessoa te pede ou fala não é o que ela quer, entendeu? Às vezes a pessoa fala, eu quero claro, e ela mostra só coisa escura e dá referências escuras, entendeu? Então, eu tento ficar o tempo todo fazendo. Eu tenho um cliente que é cirurgião plástico, ele é muito engraçado, divertido, ele é muito espontâneo. Ele é meu amigo de colégio. Parece irmão gêmeo, fala sem pensar, é engraçado, assim, sabe, solto. E aí ele me indicou para um cliente que teve até aqui na loja, um casal de cliente, e o cliente tinha ido na IG, que eu fiz a loja aqui, tinha ido na casa desse cliente e tinha ido outro lugar que eu tinha feito, em 3 lugares. E ele falou, gente, eu quero conhecer essa mulher, porque eu adorei o projeto, quero fazer. Aí perguntou, e aí, você acha que dá muito problema? Aí o cliente falou assim, olha só, já trabalhei com umas 3 arquitetas. Se dá problema, ela resolve lá, a gente não sabe nem o que aconteceu, porque no final deu tudo certo. Eu deixava ela resolver, eu cheguei lá, estava tudo pronto, tudo certo. Eu acho que dá problema, mas eu acho que ela vai lá, resolve, liga pra gente, pergunta e quando a gente vê, já foi. Entendeu a experiência? Eu acho que você resumiu o que se traduz uma entrega de excelência através desse discurso todo que você fez. Primeiro, conexão, empatia e ouvir na essência o que o cliente tem a dizer, entendê-lo e trabalhar a experiência do cliente, que é algo que eu também falo em momentos de negociação. Eu também prezo muito para que o cliente tenha uma experiência significativa e duradoura. Seremos omissos se dissermos que em obra não existem problemas. Porque existe, ainda mais em reforma, né? É inevitável. Porém, a forma como você conduz as tratativas e cumpre o que foi prometido é o que vai determinar o seu legado e a confiança que o seu cliente, o público, o mercado vai ter em você. Então, eu me preocupo muito com o fornecedor e um bom relacionamento com o fornecedor, porque eu acho que faz parte da experiência isso. Primeiro, a educação. É atender e mostrar o diferencial do seu produto sem passar por cima de ninguém e, principalmente, sem tentar fazer aquela venda a qualquer preço, né? Na verdade, o cliente, tanto para mim quanto para o lojista, eu visito várias lojas, eu sou conhecida porque compro quase todas as lojas de Juiz de Fora. Por quê? Porque eu acho que cada um tem seu perfil, cada um tem sua identidade. Às vezes a pessoa compra pelo vendedor, às vezes a pessoa compra pela loja que é linda, às vezes a pessoa compra porque é um sonho ter uma Todeskine na vida dela e tudo bem, a pessoa, a expectativa do cliente, você tem que respeitar. O que me preocupa do fornecedor é de ser sempre pessoas idôneas, porque eu acho que eu não construo casa. Então, quando eu tenho bons fornecedores, bons amigos, eu tô falando de construtor, de pedreiro, de pintorzinho, sabe? De ter um bom relacionamento, que fala, olha, pintamos essa parede, ela achou escura. Ou eu, como, né, meu meme, tá bom isso não. Tá escura. Vamos trocar? O cara não fala, não dá para trocar, porque a tinta vai acabar, eu não consigo. Eu quero o cara que fale, vamos, Raquel, qual cor que você quer? E vou te falar. Às vezes a cliente fala assim, deixa eu pensar. Aí passa o dia seguinte e falou, não, eu gostei da cor, entendeu? Na verdade, o cliente quer ter a segurança que você está do lado dele, que o fornecedor está fazendo e está todo mundo fazendo o melhor por ele. Ele vê que você está disposto. Se a pessoa cria um empecilho ali e fala, não vou fazer, o cliente perde a segurança e de repente ele vai querer fazer, nem que seja para saber se você vai cumprir, entendeu? Então o fornecedor, a mão de obra, na verdade eu preciso de parcerias. Quando a gente fala parceria, fala assim, o arquiteto, o parceiro da loja. Não é só indicar a loja, é saber que mesmo que não tenha problema, porque quando tem problema tem que resolver, né? Isso é básico, né? Mas mesmo que não tenha problema, o meu parceiro vai falar, o cliente não gostou porque ele agora decidiu botar tudo laranja. O problema é dele, vamos botar laranja e vamos dar um jeito por isso. Só que a maioria dos casos que eu vejo não troca, entendeu? As pessoas querem ter confiança, saber que estão sendo tratadas com educação, respeito
e que as pessoas estão fazendo o melhor por ele. Porque é isso, obra é o melhor. Gente, valores de obra são valores altíssimos. Valores de planejados, para pensar nisso, quanto um planejado é numa casa, um revestimento, né? Quanto a pessoa investe numa casa. Gente, o pessoal fala, uma bolsa, uma experiência em tal loja. Não, gente, experiência é obra. Olha o que você paga numa bolsa, olha o que você paga no final numa casa pronta, né? E é importantíssimo para empresas de planejado, e a gente trabalha muito em cima disso, trabalhar a comunicação, sim, tanto com o arquiteto quanto com o cliente, porque para a grande maioria, eu diria que dos casos, 70% eu diria, o cliente às vezes já está estressado com vários fatores, às vezes está com algum problema pessoal. Sim, você chega na parte mais difícil da obra, porque o dinheiro está acabando, porque já gastou muito, né? O dinheiro está acabando, o nível de estresse. Isso, tá, não dá para quebrar e refazer, a pessoa não quer mais, é isso mesmo. E ter uma comunicação eficaz, assertiva com o cliente, ser claro, evita um desconforto e talvez uma visão inapropriada que pode ser gerada por uma atitude causada por uma falha de comunicação. Então, quando eu fechei o primeiro cliente aqui, porque a loja tem pouco tempo, e aí eu falei a questão da montagem, quando fez os detalhamentos, eu vim aqui 3 dias seguidos, eu não sei se o Kleber lembra, eu fiquei umas 3h30 corrigindo todos os detalhamentos. Detalhe. E aí o proprietário da loja falava assim, tá tudo certinho, pode olhar, abriu tudo, explica para ela, botou os funcionários, 3 dias de babá, meu. Mas eu falava com ele, eu preciso me sentir segura. Acho que é bom para você, é bom para mim, bom para o meu cliente. Por quê? Se passar um erro aqui, ou um mal conversado, ou uma coisa errada, passou na peneira do seu projetista, passou no seu conferencista e passa em mim. Então, eu tenho que estar aqui fazendo o melhor. É bom para você, que ele vai ficar satisfeito, e bom para mim. Sem dúvida. Uma coisa que me incomoda às vezes é quando o lojista vai fazer a montagem de loja e não me avisa. É bom você ir, é bom você chegar lá, porque sempre tem uma dúvida. Eu acho engraçado que os montadores ligam para os projetistas. Eu tenho uns montadores de anos que mandam mensagem para mim. No outro dia eu recebi até mensagem de sequestro do montador pedindo dinheiro. É porque é tão íntimo que a pessoa falou, deve ser íntima, vamos pedir, deve ser parente. Ele mandava toda hora para mim. Porque eu acho que faz parte também. E aqui na loja eu marquei às vezes com os projetistas de ir lá, de olhar, de ver, gente, o que está dando. Às vezes a parede está torta, como que vai fazer o recorte, como que é o acabamento. Às vezes o teto está desnivelado, não dá para fazer barriga em teto, como que a gente vai fazer. Então essas coisas a gente precisa ir na montagem resolver. Não adianta entregar o projeto e ir embora, não adianta a loja que vendeu o planejado falar, o teto está torto. Não, o cliente não quer saber disso, ele quer que fique bom e resolva. O cliente compra uma solução. Cabe a nós entregar a ele uma solução. E ele compra uma solução, e dependendo da loja como essa, ele compra um padrão. Então ele quer a melhor solução. Ele quer o melhor acabamento. E ali está a expectativa dele. Exatamente. Né? E a gente tem que cumprir essas expectativas. A grande maioria é um sonho. É um sonho. A gente está lidando com o sonho das pessoas, gente. Muito delicado. Porque sonho. As pessoas sonham com a casa perfeita e ideal, muitas vezes a vida toda. A vida toda. Você para pensar, aí você quer comprar um apartamento no Rio, você compra um apartamento de frente para o mar da Delfim Moreira, aí uma parede te incomodou e durante a obra você falou, mas você aprovou bege, eu não posso trocar para laranja. Não estou dizendo que aconteceu isso não, mas estou dando um exemplo. Cara, é lógico que a gente está no meio da obra e fala, você quer trocar para laranja? Ainda dá tempo, você vai olhar isso para o resto da vida, você quer... Se esse é o seu sonho, a gente vai fazer. E isso é legal. Você respeita a opinião do cliente? Eu respeito e eu ponho meu fornecedor muito nisso, na questão de ter esse relacionamento. Eu brinco muitas vezes com o fornecedor, eu falo, vá, ligue, dê atenção, dê uma satisfação, porque às vezes eu não posso ser a próxima arquiteta, mas você pode continuar. Não garanto, eu não consigo garantir que eu vou ficar para o resto da vida, mas pelo menos se o lojista ficar, os fornecedores, está ótimo. Maravilha. Então cada um mostra o seu melhor trabalho. Para mim é ótimo. Quanto mais o cliente gostar do fornecedor, ele vai falar, nossa, Raquel, você é top mesmo, só indicou gente top, entendeu? É bom para mim também. Uma corrente. É uma corrente do bem, né? É uma coisa boa para todo mundo. Com certeza. Raquel, falando sobre problemas, você que já lidou com tantos aí no decorrer da sua carreira, compartilha com a gente, e até para que sirva de aprendizado para os nossos ouvintes, para quem está assistindo esse podcast, como é que foi para você um problema específico que você conseguiu contornar, digamos que surgiu o problema, o cliente ficou insatisfeito, mas você atuou de forma tão eficiente que conseguiu contornar a situação? Adorei a pergunta.
Primeiro, que problema em arquitetura, principalmente em reforma, sempre tem. Você vai quebrar, tem um pilar. Por mais que você fale, o pilar está aqui, de repente o pilar está num lugar que você nem imagina e a porta tem que mudar de lugar, né? A gente lida com clínica, vigilância sanitária, que às vezes numa correção, é lógico, tem um código, ele segue, mas dependendo da estrutura da coisa, a correção é feita diferente. Então o grau de exigência seja maior por causa do fluxo de pessoas, né? Então, o problema sempre aparece. E a gente sempre tem que contornar. E o que eu aprendi disso tudo, nesses problemas? Eu aprendi que esses 30 anos de experiência, né? Por mais que eu tenha parado aí 10 anos, quanto mais, é igual vinho, quanto mais a gente vai vivendo e passando, melhor a gente fica, melhor o raciocínio. E muitas das vezes eu tenho que ter a humildade de parar, ligar para um planejado, ligar para um engenheiro, ligar para o pintor, ligar para o bombeiro e falar, olha, aconteceu isso. O vaso é antigo, a furação está diferente, os vasos novos estão 4 centímetros maior. O que eu posso fazer? Numa dessas, apareceu agora um cliente, pega o revestimento de trás, solta, afunda 2 centímetros e encaixa o vaso, porque aí não precisa ficar com aquele vaso horroroso. Então, primeiro, problema tem, aparece todo dia, eu brinco que eu acordo de manhã, eu tenho 10 problemas e eu durmo de noite com zerado, e eu acordo no outro dia, às vezes não é zerado, às vezes fica 2 para o dia seguinte. Porque eu estou esperando respostas. Fica na fila. O que é importante é que eu não faço, e eu aprendi isso na vida, não adianta você contratar o meu projeto, eu fazer um executivo, um detalhamento, te entregar e falar tchau, obrigada, tá? E ir embora. Não, eu tô lá até a pessoa entrar na casa ou até a clínica começar a funcionar. E vou te falar que a maioria das vezes eu tô depois. E aí, no outro dia, uma cliente que está com a casa toda montada me ligou e falou, olha, eu tô vendo uma poltrona, tô com vergonha de perguntar, porque já tem 2 anos eu não tinha comprado. Eu falei assim, qual loja? Tal loja. Então, eu passo nessa loja direto, que dia a gente vai lá? Vamos lá. Ah, mas você vai de novo? Vou, gente, eu vou para resolver, que é melhor para mim. A maioria das vezes que eu vou e resolvo o problema, é bom para mim, é melhor para mim do que o cliente, porque ele aprende. Eu ligo para minha arquiteta, ela resolve os problemas da melhor maneira possível e dá certo. E toda vez que a gente resolve, o cliente fica confiando mais em você e cria um vínculo. E também, muitas das vezes, a gente resolve falando assim, vou ligar para o fornecedor. A experiência que eu estou falando, né? O primeiro item, que ajuda muito, né? Porque eu já penso no problema antes. Um bom fornecedor, um bom amigo, um bom engenheiro que me ajuda em muita coisa. E ficar até o final, para o problema aparecer. Porque senão, aquele problema que é desse tamanho, se você não vai na obra, se você não procura saber o que está acontecendo, vira um gigante. Uma coisa super simples, seria lá e falar, olha, chega o vaso 2 centímetros para trás, soltando esse revestimento e resolveu. E acaba que a vivência, a experiência de um problema que foi... O problema não cresce, num fator, o fato de acompanhar faz com que, às vezes, num outro problema semelhante, você já tenha até a resposta para solucionar. Eu tenho uma amiga cliente que já agora deve estar no 10º. Essa semana chamou para fazer o apartamento da filha. Ela falou, olha, quando você filmar, você filma e fala os problemas. Aí eu fiquei um tempo, até que eu achei um problema. Que eu estava fazendo o jardim, estava cheio daquelas caixas de água pluvial. Aí eu falei, é um problema, porque eu não estava tendo muito problema. Aí eu mostrei, gente, olha o jardim, olha como a gente soluciona, a gente coloca os jarros aqui em plantas, e aí a gente coloca plantas de cair, aí você tem acesso à caixa, e ela adorou. E aí eu entendi que é muito chato, às vezes, o cliente vê a coisa pronta, eles querem saber como tem o problema, como resolve, se dá para resolver. Se for um bom profissional, tudo se resolve na vida, né, gente? Menos a morte, o resto tudo resolve. Eu penso também assim. É a boa vontade de todo mundo, né? Com certeza. E a fórmula é essa, não deixar o problema chegar a um ponto em que fique difícil de se contornar posteriormente. Então esse acompanhamento que você faz evita isso e fideliza os clientes que você tem hoje. E o problema também, você é muito sincero. Não tentar esconder os problemas. O cliente que falou que não viu, porque é médico, trabalha muito e porque também não teve muito problema. Mas assim, na verdade olha, apareceu, eu chego assim, apareceu isso, o marmorista mandou a bancada, tá espelhado, podemos jogar a pia para o lado de cá, não podemos jogar a pia para o lado de cá, aí normalmente até o cliente pergunta, o que você acha? Aí alguma das vezes eu falo, nossa, vai ficar melhor, eu não tinha pensado nisso, eu juro, gente, que acontece isso. Aí eu falo, ai meu Deus, será que eu conto? Aí eu falo, vai ficar melhor, eu não tinha pensado nisso, a língua não aguenta. Aí a cliente falou assim, top, foi Deus que ajudou. Aí vamos, entendeu? Eu acho que o fato de lidar com a cliente, de ter o relacionamento, proximidade. Ajuda a ser, sem sombra de dúvidas, concordo plenamente. A não ter a barreira, entendeu?
Perfeito. E que ponto que você me fala que muda as coisas? Eu acho que a minha vida mudou muito quando eu resolvi, em 2017, nichar, fazer o que eu achava que eu fazia de melhor, ir na loja, sentar e ficar 3 horas e meia procurando papel de parede, ficar em uma loja de construção, escolhendo o revestimento 2 horas e meia, 3 horas e montando sozinha, evitando de ver o que os outros fazem e me preocupando mais com o que eu faço. Você trabalha e trabalha por prazer, com gosto. Graças a Deus, ainda bem que eu escolhi já. Maravilha, Raquel, excelente. Raquel, vamos passar para a próxima parte aí, próxima etapa do nosso podcast. E nessa próxima etapa eu gostaria de te fazer 3 perguntas. Eu vou começar com a primeira, o Kleber vai prosseguir posteriormente. Então, conta pra gente, dos seus projetos aí que você já executou no exterior, diante das culturas, analisando os cenários, o que você identifica que pode ser, digamos, trazido para o Brasil, pode ser aproveitado mais os projetos daqui, e nos projetos que você executou aqui, não só em Juiz de Fora, São Paulo, no Rio, o que você vê que pode ser mais aproveitado nos projetos do exterior? Então, eu acho que quando a gente vai para a Itália, para Milão, né, eu tenho ido nesses últimos anos sempre na feira, fui 2 vezes pela Todeschini, por premiação, foi ótimo, mas eu acho que quando a gente vai lá, a gente vê outro mundo. A gente vê todo ano, são 350 mil pessoas chegando na cidade, vendo as novidades e trazendo para o mundo inteiro, que às vezes demora 2 anos para chegar aqui e você fica 2 anos adiantado, sabe? Desde que você vá para a feira mesmo. Você não está indo lá para passear, bater perna, rodar a cidade, você está indo para aprender, é uma imersão. Específica. É específica. Eu viajo depois que acaba a feira, né? Eu achei legal você falando que vai e busca viver uma experiência, isso é muito interessante. Você vai para um restaurante bom, para um hotel bom. Faço reserva de restaurante. Eu estou indo para lá fazer uma experiência, aprender e fazer uma imersão. Eu não estou indo para lá para ir no McDonald's ou para fazer um bate e volta. Eu estou indo para lá para ir na feira e fazer o Fora Salone. Eu e todo mundo, né, gente? A gente está indo uma semana única que acontece no ano. E ali a gente pega muita coisa. É lógico que Miami tem suas características, Portugal tem outras, mas o Brasil é único. Essa questão da pegada de materiais naturais está no mundo inteiro, mas nós temos coisas específicas e artesanais que são muito nossas, tipo pedras, tipo os quartzitos, tipo material de palha, essas coisas assim que eu vejo que, como eu te disse, todos os meus clientes que estão fazendo fora são clientes meus daqui de Juiz de Fora que estão fazendo lá e me levaram para lá. Então todos estão atrás de uma referência brasileira, de uma referência nossa, de um olhar e uma identidade daqui. Agora, quando a gente fala de fora, a gente sempre fala de muita tecnologia, de muito metal, de muito acessório, de muita coisa que aqui a gente em ótimas marcas tem, mas a maioria não tem, né? Então a gente está falando de tecnologia que a gente traz de fora e que algumas poucas pessoas investem. E isso daí é uma novidade ainda para o Brasil, né? Feira de Milão é uma vitrine, né? Você é uma vitrine. Lá eu lido com várias marcas e às vezes a marca nem tem no Brasil, ou várias, vou te dar um exemplo de iluminação, Aerolute. A gente pega várias iluminações, várias luminárias e várias fábricas que a gente não tem no Brasil. Mas ali eu já sei a tendência que está saindo de iluminação de jardim, de mobiliário, de arandela, de se é redonda, se é mais comprida, se são bolas. Então a gente já consegue ter uma visão. E é muito engraçado, gente, eu aumentando aqui, que foi uma experiência esse ano que eu tive, depois de várias vezes ir, né, 4 vezes em Milão, eu fiquei pensando assim, como meu olhar mudou. Antes eu tinha um olhar, vai usar isso, vai usar. Eu agora consigo entender a evolução do Salone, desde que o Salone estava muito legal, mas o Fora Salone estava muito forte, as lojas estavam muito empenhadas, as marcas conhecidas como Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton fazendo cafés, massagens, experiência mesmo, vendendo experiência. E esse ano, como a coisa estava menos ostentação, a coisa estava mais básica, apesar do glamour das marcas, da Fendi ter o glamour, mas a logo está ali, mas está tudo muito marrom. A Dolce & Gabbana, a linha praia, continua, né, daquele jeito, mas a linha casa já estava muito preta e branca, já estavam coisas mais neutras, apesar de ter a oncinha preta e branca, eu tá sempre, né, Cléber? Tá sempre no todo mood ano da feira. eu tô no mood da feira, Mas esse ano eu tive, gente, que isso foi muito legal, é bom falar isso para os arquitetos, foi muito legal ver não só como a tendência mudou, a gente começa a ver como a feira e a maneira das pessoas se portarem e usarem a feira está mudando. Isso eu já pego aqui, por exemplo, que eu faço cafeteria, que eu já venho falando, olha, as cafeterias lá já estão investindo no atendimento mais personalizado, as cafeterias estão fazendo isso, entendeu? Eu consigo trazer também a tendência
de uso da Europa, que a gente meio que segue. Do mercado, digamos assim. Então, a Europa, a gente aprende muito com a tecnologia, muito com o que está vindo, o que vai usar e como vai ser feito isso. Em compensação, no Brasil, eu tenho a diversidade, o colorido, que eles não têm muito. As pedras, gente, eles não têm as pedras que a gente... Lógico que eles têm travertino, eles têm nero, né? Vai ter gente que vai vir aí reclamando. As do Brasil. Mas eu estou falando de pedras brasileiras, que eles ficam loucos, sabe? Ficam loucos até em joias, que eu levo de presente para amigas, como semi-joias ou joias, e como eles ficam loucos com a decoração que é bem personalizada, sabe? Perfeito. E assim, lógico, Portugal... Eu estou com 2 projetos em Portugal, fiz o de Milão, fiz de Miami. São diferentes, né? As pegadas. Miami já não é Europa, né? Então já é bem diferente, assim, né? Mas Miami também é muito legal de trabalhar, sabe? É muito brasileiro. Então tem essa brasilidade. Tem um clima diferente, né? Tem um clima, gente. Só quem... Às vezes a pessoa tem preconceito com Miami, mas só quem vive e frequenta Miami sabe como é legal, né? Bons restaurantes, bons locais, a praia é maravilhosa, é muito bom. Meu filho me cobra toda semana para ir para Disney. Pai, quero ir para Disney. Eu fico calmo que nós vamos lá. Vai sim. Em algum momento nós vamos. Eu já fui umas 8 vezes com os meninos, eles adoram. Porque quando a gente fala de Disney, a gente fala de experiência. Experiência. Muitos. A Disney pega a questão da experiência. Que agora as lojas estão pensando nisso, os arquitetos estão começando a pensar nisso. Se expandindo para o mundo, né? Pô, gente, esse estilo Disney. A pessoa ir lá e comprar um projeto, ela pode comprar 30. A pessoa ir comprar um móvel pode comprar 30. Mas como isso comprou, como isso foi vivido, como isso ficou... Não é só o pronto. Você se sentiu. Qual foi essa vivência? Acaba que a viagem, hoje em dia, para você, acaba sendo um estudo também, né? Gente, é muito engraçado que eu tenho uns clientes que falam assim, então, tô sentindo uma falta da gente sair em loja, rir, conversar, como se fosse um programa. Eu falo, Dia das Meninas. É uma experiência, né? Maravilha, com certeza, sem sombra de dúvida, a experiência é fundamental. E queria pedir para o Kleber prosseguir com mais uma pergunta para você. Você já mostrou pra gente o quão rica é a sua trajetória. E nesse tempo deve ter havido momentos marcantes, né? Então, em algum momento específico, você sentiu o quanto a sua carreira começou a tomar essas proporções maiores, com mais visibilidade e reconhecimento? Então, eu vejo os arquitetos fazendo estratégia, plano, né? Estratégias, planos e as coisas, como que vão acontecer. Eu sou uma pessoa muito natural, né? Muito autêntica, né? E muito deixo a coisa acontecer. Eu fui notando que quando eu parei, voltei mais amadurecida, voltei mais nichada, mais focada no interior, eu vi que a minha vida mudou, né? Porque eu conseguia dar um atendimento que a pessoa vinha atrás da Raquel, não vinha atrás no projeto de interior. Então, eu tive alguns casos da pessoa falar, olha, eu sempre quis fazer um projeto com você, olha, eu estou fazendo isso. Então, foi muito legal. Então, eu senti essa diferença nisso. E eu acho que minha vida muito mudou com isso também, com o fato de saber lidar com o cliente e conseguir ter. Eu tenho procurado até no escritório a fazer projetos com pessoas que eu tenho mais afinidade, mais relacionamentos, com amigos, com pessoas, né, que sempre voltam, os clientes que estão sempre retornando. Recompras. Porque eu também consigo, para mim, ter uma experiência legal, para a pessoa, existe uma identificação, existe um carinho. Hoje eu tive uma grande amiga que eu fiz o consultório, eu fiz a mãe, depois eu fiz a casa dela toda, a área gourmet, agora eu estou fazendo a casa dela e o apartamento novo da mãe. Então, assim, é muito bom, porque eu vou te falar a verdade que eu sinto falta do cliente quando some, porque o contato é tanto, a gente entra tanto na vida do cliente, que quando o cliente some, eu falo, ai, que saudade. No outro dia eu fui num cliente médico aqui, que agora virou até meu médico, eu falei, que saudade que eu tava de vocês, eles estavam com presente de aniversário, meu aniversário foi em abril, eu recebi essa semana. Olha só que legal. Ela falou, demorou, porque eu fiz uma coisa pra você, que eu pedi pra ser feito por uma cerâmica, ela fez uma gamela de cerâmica, que serve também de porta-guardanapo, da Netuno, lindo, e a minha cara. E aí você começa a ver que o cliente começa a te identificar também nas Acaba coisas. sendo um contato muito íntimo, né? Às vezes uma obra dura um ano inteiro, e aí lidando com o cliente uma vez na semana, 2 vezes na semana, WhatsApp, telefone, encontra em loja. Então, muitas vezes, quase que isso... Você vai ganhando amigos. Vira amizade, né? Você perde, quando a pessoa para, você fala, gente, a pessoa não me ligou, será que aconteceu? A filha formou? Será que tá tudo bem lá? Será que eles estão viajando muito? Então, o Instagram, a gente mantém isso. E eu tenho feito, eu já fiz algumas vezes uns aniversários em loja, sabe?
porque é uma maneira que você tem de agradecer o cliente. Agradecer a confiança, o carinho, o respeito que eles têm por você, Perfeito. o contato, a amizade, sabe? Eu tô te falando, porque aí vira uma coisa, a dermatologista vira minha dermatologista, o cardiologista vira o meu cardiologista e a coisa vai ficando todo mundo junto e no final é bom para todo mundo. Sem né? dúvidas. E dependendo da proporção, do tamanho, do nível da obra, esse relacionamento, essa proximidade, ela vai percorrer por mais de um ano, 2 anos. Sim. Então, é um período muito longo de contato e cria-se literalmente um vínculo que, após a entrega, o rompimento ali, digamos que da parte profissional, existia uma conexão, querendo ou não, pessoal, que a gente vai sentir falta depois. E olha que legal. Eu tive uma amigona que falou essa semana para mim, sábado, na festa. Kel, eu vou fazer outra reforma aqui em casa, que eu tô precisando ter mais contato com você, porque é só assim para eu te ver. Eu falei, não precisa, a gente se encontra. Ela falou, não, você, porque eu também gosto de fazer as coisas. Isso é muito legal, porque você imagina se eu tenho uma amiga, faço projeto, a coisa der errado, perde a amizade. O importante é fortalecer, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E eu tenho procurado, depois com o amadurecimento, com os acontecimentos da vida, com as doenças, com as perdas, eu tenho procurado cada vez mais investir em relacionamentos, em pessoas que eu gosto, em lojas que eu gosto, né? Em parceiros, igual o Kleber, que quanto tempo eu tô com o Kleber, né? Sim. De outros lugares, de outros tempos, e isso é muito bom ter de isso. acompanhar, sumir, voltar. Carinho. Você tá aqui, vamos fazer, tem esse projeto. Gente, outro dia eu vim pedir comida aqui, vocês lembram disso? Eu fui cortar o cabelo aqui em cima e não tinha tempo para almoçar. Eu falei, gente, não tem uma comida, vocês levaram comida para mim. Olha que ótimo, o salão adorou. A mulher até pediu um iFood da vida. Eu falei, o meu é todo esquema. Você sabe que você é de casa, Raquel, você sempre vai ser muito bem-vinda aqui. Fico muito feliz com você estar aqui na loja também, agregando esse ano, aparecendo. A gente vê como uma pessoa muito legal, que está muito empenhada em fazer. E eu espero que a loja, né, esses meninos aqui são de ouro. Esse daqui é de ouro. Já começou a puxação de saco. Eu brinco com o Kleber, né? O Kleber tem um conhecimento imenso sobre o produto da Skin, a marca. Que é o Kleber elegante. O Kleber é gentil. Kleber, você tem um livro do Dr. Skin na cabeça. Você tem um conhecimento imenso. Ele tem um conhecimento imenso que ele foi adquirindo, que ele vem já adquirindo. Então ele sabe de outro, de outro. Ele é arquiteto, faz uma diferença ser atendido por arquiteto, porque isso é uma parceria. É uma experiência. Fui ver o Dr. Skin? Desde o início. Desde o início. Ele é o número 1 aí, chegando, né? A loja fazendo 4 anos, eu 4 anos lidando com a Raquel e com outros profissionais. Não, comigo você vem lidando de antes. Né? Já de antes, de outras lojas. De outras lojas. Agora, o que é legal, assim, né, falando, eu acho o Kleber muito elegante, muito gentil, eu acho o perfil da loja. Não adianta a loja ser ótima, a loja ter ótimos móveis, ter um ótimo atendimento e experiência, se o vendedor for agressivo. O vendedor, primeiro que tem vários, né, no caso ele é vendedor, mas ele é projetista, ele é arquiteto, primeiro tem que combinar o arquiteto, porque isso não é uma parceria. E segundo, porque eu preciso dele para me mostrar alguma coisa e ele precisa de mim e os dois têm que andar junto e fazer o melhor. E a elegância, a educação, cada vez eu tenho procurado pessoas mais assim. O Kleber é uma pessoa elegante, não é elegante de roupa que eu tô falando, elegante. Uma pessoa que vai receber bem, você vê que ele teve o maior carinho, botou um lanchinho, viu que eu estava vindo da rua. Clientes que vieram aqui, foram atendidos por Kleber, queriam fechar por causa do Kleber. E isso faz a experiência. Sem sombra de dúvidas. E a gente acaba girando muito em torno de personalização. Isso. Né? O seu perfil de loja aqui é personalização, atendimento. Não adianta estar com o melhor móvel, zero problema da montagem se o atendimento não for do cliente, né? O cliente final. Mas o profissional acaba sendo um grande cliente, entender. E aí as parcerias são muito bacanas por isso. Kleber, eu preciso fazer a cozinha tal. E de entender, não, a gente está falando desse tom de madeira, desse tom de um lançamento. Sim. E de ter aquele feeling para tentar também agilizar esse processo. Sim. E acaba que a gente vai fidelizando. Você fideliza os seus clientes ali para 7 obras, a gente se fideliza para 7 clientes. E às vezes a gente não faz, mas indica outras pessoas, outros arquitetos, porque os arquitetos todos conversam, são amigos, trocam figurinha, quanto deu lá, quanto deu cá, o que está acontecendo. Na verdade, quanto mais se conversa e troca informação, é melhor para todo mundo. Com certeza, sem sombra de dúvida. Uma grande rede de comunicação, de apoio. Que é muito bom. Não, mas às vezes as pessoas pensam que o outro arquiteto não vai ser seu amigo. E vou te falar que ele vai ser, ele que vai falar, Kel, eu fiz em tal lugar, adorei, eu fiz com não sei quem. Aí o Kleber fez comigo, eu indico para 2, 3 arquitetos. Gente, vai lá no Kleber. E assim vai passando. Né? Maravilha. Muito Excelente. bom.
Raquel, nosso papo está ótimo. Eu acredito que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas conversando. Mas chegamos aí. De dúvida, né? A gente faz, só não é gravado. Só não é gravado. Ontem a gente conversou bastante. Ele esqueceu da parte quando a gente vai nas festas, premiações, que a gente também aproveita, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, foi uma honra recebê-la aqui com a gente. E para fechar, né, com toda essa bagagem que você carrega, com todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente, todo conhecimento que você tem tanto no Brasil quanto fora, qual o conselho que você, profissional, arquiteta, mãe, esposa, deixaria para os jovens arquitetos e designers que estão começando agora em busca de um caminho de destaque, assim como o seu, propósito e autenticidade na profissão? Qual que seria o recado da Raquel hoje para a nova safra que está chegando por aí? Então, quando eu estou deixando um conselho, eu estou deixando com a minha visão, né? Às vezes a visão, de repente, de uma pessoa que está formando, de ter um escritório grande, de fazer projetos mega, de fazer obras faraônicas, de ter muito fluxo, isso não quer dizer que a visão dele está errada, né? Eu estou dando a minha visão. Eu cheguei à conclusão que quanto mais você se dedicar ao projeto, ir até o final, não entregar o projeto e virar as costas, acompanhar esse projeto até que ele seja executado até o final. Quanto mais você fizer a coisa, eu sei que é muito fácil, isso deu certo em alguém, eu vou repetir, essa madeira deu certo, eu vou ficar repetindo. Quanto mais você empenhar em fazer uma coisa personalizada, eu acho que melhor. Eu acho que as pessoas começam a notar que você não está brigando ali por preço ou por concorrência. Você, a pessoa está indo atrás de um atendimento. Perfeito. Então, eu acho que o melhor é isso. Acho que o arquiteto que está começando tem que vir em loja, fazer essas visitas, conhecer as marcas, saber a diferença, ir em loja de revestimento, vir aqui perguntar, porque o próprio lojista que faz um tour, explica, mostra a diferença, porque hoje em dia a gente tem um mercado muito amplo que a gente não tinha antigamente. Então, você vai treinando, você vai vendo, não precisa em feira, não precisa em Milão, não precisa para Casa Cor. Se você rodar aqui em Juiz de Fora mesmo, fizer um tour em todas as lojas, cara, as lojas são lindas, né? As pessoas têm investido nisso. Você já tem uma boa noção de estética do que está usando, né? As tendências. Porque assim, eu acho que não é assim, o que está usando? Eu tenho procurado fazer a coisa mais atemporal possível, sabe? Eu fiz, no outro dia eu postei a casa do meu próprio irmão, que foi feito em 2011, parece que foi feita agora, né? Com madeira, com material natural, então ela é bem atemporal. E, na verdade, os banheiros são bem atemporais. Um banheiro é de Carrara, um banheiro é de travertina, então eles são bem atemporais, né? Mas, assim, na verdade, eu acho que esse pessoal tem que estar vivendo a arquitetura, né? Porque você vai vivendo, no final você está escolhendo a cor, você nem sabe por quê, mas é porque você já viu várias composições que aquilo vai entrar. Sabe, igual a música, né? Que você vai trabalhando no seu ouvido. Eu fiz conservatório, eu lembro que eles falavam muito de trabalhar o ouvido, né? Você trabalha a música com o ouvido. A arquitetura você trabalha o olhar, você trabalha o tato, você trabalha a textura. E aí você começa a viver aquilo mais e você vai fazendo sem saber o porquê. É como se fosse dirigir um carro, você dá a seta no automático. Treino. E saber que erra, e saber que falou, errou, pede a primeira ajuda primeiro para quem te fornecer, liga para um amigo, liga para um arquiteto, eu tenho amigos que ligam, que eu tô assim, o que você acha? E a gente troca isso, né? Isso daí é bom para todo mundo, né? Sem sombra de dúvida. A gente não tem concorrente, na verdade, eu até brinco com meus concorrentes, amigos, eu tenho vários, graças a Deus, aqui em Juiz de Fora, mas na verdade é tudo amigo, né? Liga na hora que dá um problema, desde um problema, né? Comum, de família, mas até um problema de obra, a gente resolve junto, né? Eu brinco que eu não tenho sócio, às vezes eu falo com ela, gente, eu não tenho sócio, dá uma opinião. Estou precisando de ajuda. Isso é muito importante, são nesses momentos humildade, em que... né? Humildade, e é nesses momentos em que o nosso aprendizado, ele sobe um patamar. Eu tenho muita preocupação, igual você fala, de ótimos projetos. Eu caracterizo, assim, meus clientes como ótimos projetos, porque, de repente, os clientes são legais, de repente, querem investir. Assim, eu me preocupo muito com a tendência que eu vejo do pessoal falando, faço arquitetura de luxo, high ticket, porque, na verdade, eu acho que é uma coisa que, de repente, você pega um cliente que tem uma situação pior, mas que investe horrores numa marcenaria. Isso não define o cliente. Então, eu brinco que eu coloco, de repente, uma casa com 4 suítes, né? Um apartamento 4 suítes na Delfim Moreira, e eu ponho um apartamento de 2 quartos que eu fiz aqui no Estrela Sul. Aí alguns lojistas falam assim,
Estava querendo mostrar que faz os dois. Eu falei, sim, lógico, eu sou arquiteta, eu faço os dois. O que me define não é o projeto ser grande ou o projeto ter um investimento grande. O que me define é a boa solução. Entendeu? Perfeito. Principalmente no pequeno. Para nova geração que está escutando aí a Raquel, o segredo é resolver o problema. Resolver o problema. Literalmente. Resolver, até o final. Perfeito. Falar, vai até o último suspiro. Raquel, sensacional, muito bom. Gostaria de te agradecer mais uma vez por compartilhar a sua trajetória com tanta generosidade, com tanta tranquilidade, autenticidade, inspiração. Foi uma honra para a gente poder fazer a abertura do Todescast Juiz de Fora com a sua presença, tá? Kleber, acrescenta? Só agradecer, cada papo, cada conversa sempre a gente se identifica muito, gratificante, né? Porque a gente troca muita experiência e eu como profissional também da arquitetura, eu aprendo muito, né? Então, muito obrigado pela fala, pela troca de experiência, muitas histórias aí a gente já conhece, cada vez a gente aprende e conhece mais uma camada de cada história. O assunto não acaba nunca. O que a gente conversou aqui é só a ponta do iceberg. Tem muito assunto aí. Queria agradecer vocês mesmo. Eu acho que a iniciativa é muito boa, né? As pessoas às vezes fazem algumas ações. Eu acho que todos os lojistas estão tentando e estão valorizando os arquitetos e tentando isso. Isso faz um diferencial para a gente. Um podcast ajuda a mostrar quem a gente é. Isso não quer dizer que eu sou a dona da verdade, do que a minha dica é melhor, que tem várias tendências, várias pessoas e vários pensamentos. Eu só estou colocando um pouquinho do que eu sou e do que eu acredito, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, sou conhecida por isso. Sou uma pessoa que fala o que pensa, não tenho muitos filtros. Mas, como diz meu marido, eu sou muito intensa. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com o que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Eu tenho procurado cada vez mais me relacionar com pessoas que tenham afinidade, tanto os clientes, quanto os lojistas, quanto os projetistas, quanto os arquitetos. E eu acho muito bom a iniciativa, porque eu sou de uma época que às vezes a loja não valorizava tanto o arquiteto igual agora a gente está sendo valorizado. Espero que o podcast fique ótimo, que eu não saia falando muito e balançando muito, e que tenha sido divertido, e que eu tenha conseguido passar a coisa mais sutil, autêntica e realista, sem nenhuma intenção em que eu falei. O que eu falei é porque realmente eu acho, tá? Maravilha. Queria agradecer também ao seu Elinho, que está viajando, que está sempre aí disposto a apoiar os arquitetos, tá? Fico muito feliz de estar na loja, de ver que você está empenhado. Achei sua ideia sensacional. Obrigado. Conquistou nosso coração. Maravilha. Fico feliz. Vou dormir tranquilo essa noite. Tá ótimo. Obrigada, meninos. Kel, esse é só o começo, tá? Pessoal que tá aí nos assistindo. Sucesso para vocês no próximo. Obrigado. A gente tem muita gente legal na cidade também. Tem muita coisa boa e vai vir muita coisa boa por aí para agregar valor, para trazer conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. E a cada mês nós vamos trazer nomes que fazem a diferença no universo da arquitetura, do design de interiores e do universo do empreendedorismo criativo. Já aproveita aí para seguir o Todescast no nosso canal do YouTube e compartilhar esse episódio com os colegas e nos acompanharem na rede social da Todesquine Juiz de Fora. Pessoal, sigam a gente, temos muita coisa para compartilhar, muita coisa está por vir ainda, vocês vão adorar. Nos encontramos no próximo episódio e até lá. E lembrem-se, boas ideias constroem, mas ideias boas e bem executadas transformam. Um abraço e até a próxima. Beijão para todo mundo. Até.